Falaremos agora sobre o verbo ser, em condição de ligação dentro de uma oração. Eu sei, você deve estar se questionando. A aula é de concordância nominal ou verbal, Cláudia? Nominal, meu amigo. Porém, esse verbo ser é especial. Ele impõe um predicativo. Quando o verbo de ligação aparece, o predicativo é o imperativo. E o imperativo é um termo adjetivador. E é para lá que nós vamos, ok? Existem vários verbos de ligação. Eu quero agora atenção para o verbo ser. Vamos começar por um conceito? Verbo de ligação é aquele que exprime um estado e não uma ação. Os principais são ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar, andar, achar-se e etc. Mas lembre-se de que é o contexto que vai determinar se esses verbos estarão ou não de ligação. Muito bem. Com o verbo de ligação ser, estar, parecer, continuar ou qualquer outro, o adjetivo vai para o plural e segue normas gerais de concordância se o contexto assim determinar. Segue os exemplos para você comprovar. Pareciam justos o preço e a comissão fixados. Você observou? Pareciam é um verbo de ligação. Justos é um predicativo, é o meu adjetivo. E por que ele apareceu no plural? Basta compreender a mensagem. O que parecia justo? O preço fixado e mais alguma coisa, a comissão. Então, nós estamos com o sujeito composto. Ele está deslocado. Se colocarmos o sujeito composto na sua posição oficial, o preço fixado e a comissão pareciam justos. Não ficou mais fácil? Então, meu amigo, o adjetivo vai para o plural porque o verbo de ligação também está no plural. E esse só está no plural porque o sujeito é composto. Isto é a nossa sintaxe. Próximo exemplo. Estavam liberados a testemunha e o réu. Meu amigo, estavam é o meu verbo de ligação. Ok, e por que ele é um verbo de ligação? Porque liberados é o meu adjetivo em função de predicativo. Está comunicando algo desse sujeito. E você percebeu? O sujeito é composto. Há dois núcleos, testemunha e réu. Vamos colocar na ordem direta? A testemunha e o réu estavam liberados. Fica mais fácil para você entender o motivo da pluralização desse adjetivo. Com o verbo de ligação, a atenção deve ser redobrada. Outros exemplos. Os guardas estavam parados. Eu estou com o verbo de ligação estavam, o sujeito guardas, parados é o meu predicativo, é o meu adjetivo. E este está no plural porque guardas é núcleo do sujeito também pluralizado. O depoimento e o laudo pericial eram conclusivos. O que eram conclusivos? O depoimento e o laudo pericial. Você observou? O sujeito é composto. Composto porque ele é constituído por dois núcleos. Primeiro, depoimento. Segundo, laudo. Então, se os dois núcleos forçaram o plural do verbo, claro que o predicativo, que é o nosso adjetivo, deverá aparecer no plural. Ok, analisamos alguns exemplos onde o sujeito era composto. Mas fica a pergunta:
como flexionar o adjetivo em gênero se os núcleos do sujeito composto forem todos femininos? Deverá esse adjetivo aparecer no plural feminino ou no plural masculino? Falaremos sobre isso agora. Substantivos do mesmo gênero, o adjetivo deverá ir para o plural do mesmo gênero em questão. Exemplo: o amigo e seu irmão ficaram assustados. Motivo: eu estou com substantivo composto e o amigo e seu irmão são o quê? Masculinos. Eu observo o núcleo amigo, masculino. Eu observo o núcleo irmão, masculino. Então, meu amigo, mesmo gênero, o adjetivo repete esse gênero, mas plural. Ficou claro? Agora, se os gêneros forem diferentes, neste caso, o adjetivo aparecerá no masculino plural. Segue a sentença: gêneros iguais, repetição do gênero, pluralização. Gêneros diferentes, vence o masculino plural. A nossa gramática é masculina. Na diferença, vence sempre o masculino. Olha o exemplo. A professora e o aluno eram altos. O sujeito é composto. Há dois núcleos. A professora é a parte feminina. O aluno é a parte masculina. Então, claramente estamos com gêneros diferentes. Qual vencerá? Eu já falei. A gramática é machista. Vencerá o masculino. O plural não há dúvida. É plural porque há mais de um núcleo. A confusão está: devo jogar para o feminino ou para o masculino? Mas, a partir de agora, isso não será mais problema. Simples assim. Feminino com feminino dará feminino plural. Masculino com masculino dará masculino plural. Mas feminino mais masculino dará masculino plural. E se eu mudar a ordem, Cláudia? Masculino mais feminino? Continuará masculino plural. Chega o momento da pluralização dos adjetivos compostos. E aí, Cláudia? Devemos flexionar os adjetivos compostos da mesma forma que flexionamos os adjetivos simples? Não, não seguiremos a mesma regra. Vamos alinhar alguns conceitos antes. Qual é a diferença entre um adjetivo simples e um adjetivo composto? Ela é muito óbvia. O adjetivo simples é constituído por um único radical. Blusa vermelha, cadeira marrom, cama confortável. E o adjetivo será composto quando apresentar mais de um núcleo, mais de um radical. E é sobre este caso que trataremos agora. Quando dois ou mais adjetivos formam um adjetivo composto, somente o último sofrerá flexão para concordar com o seu substantivo. Então, simplifique a sua vida. Se o adjetivo composto for constituído por 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, não interessa, somente o último sofrerá flexão de gênero e número para concordar com o seu substantivo. Simples assim. Comprove nos exemplos a seguir. Estudo histórico filosófico. Adjetivo composto: histórico filosófico. Só filosófico sofre flexão para concordar com seu substantivo.
relação anglo-franco-brasileira. Você observou o substantivo? É relação, é a relação. Anglo-franco-brasileira é um adjetivo composto, constituído por 3 núcleos. Não interessa. Podem ser 2, 3, 4. Somente o último sofrerá a flexão, representando o gênero e o número do seu substantivo. Por esse motivo, relação anglo-franco-brasileira. Se eu pluralizar o vocábulo relação, o novo texto será relações anglo-franco-brasileiras. Isso quer dizer que os adjetivos que antecedem o último, esses ficarão invariáveis. E no nosso idioma é o masculino singular. Vamos falar agora das exceções. Flexiona-se os 2 termos do adjetivo composto surdo-mudo. Esteja esse vocábulo adjetivo ou substantivo. Moça surda-muda. Rapaz surdo-mudo. Os surdos-mudos. As surdas-mudas. Você entendeu? É uma exceção, é um adjetivo composto onde os 2 núcleos obedecerão o gênero e o número dos seus substantivos. Vou lembrar, exceção, ok? Quando esse adjetivo composto representar cor, como deveremos promover a concordância? Quando a palavra que define a cor é um adjetivo, ela varia normalmente e segue a regra do plural dos adjetivos compostos, isto é, somente o último elemento é flexionado. Observe os exemplos. Cabelos castanho claros. Então, o substantivo cabelos, só o último vai concordar com esse. No caso, cabelos claros, ok? Eu não falei claras, eu falei claros. Cortinas azul claras. O que aconteceu agora? Cortinas está no feminino plural. Então, o adjetivo composto azul claras promoveu a alteração somente no último vocábulo, ok? Exceções que merecem memória: marinho, azul marinho e azul celeste. Nestes casos, a invariabilidade é uma obrigação. Então eu falo, comprei um terno azul marinho. Da mesma forma, comprei 2 ternos azul marinho. Eu comprei um vestido azul celeste, mas eu poderia ter comprado 2 vestidos azul celeste. Ficou claro para você que são expressões invariáveis? Esta é a nossa língua portuguesa. Quando a palavra que define a cor é um substantivo representado, em geral, pelo nome de substância ou flor, ela não varia. Você entendeu? Não pode flexionar. Vamos para os exemplos. Tons pastel. O que você notou? A palavra pastel está emprestando seu tom para esse texto. Tons pastel é o tom da cor do pastel. Então, pastel é um substantivo que está comunicando uma cor. Ele não vai sofrer flexão. Carros gelo. Repare que gelo não nasceu para ser adjetivo. Essa palavra surgiu para ser substantivo, ela nomeia, mas por estar por empréstimo qualificando carros, dando a eles uma cor, quero dizer, carros
da cor de um gelo. E aí, meu amigo, não poderá sofrer flexão. Comprei um carro gelo ou comprei 2 carros gelo? Mesma coisa com paredes creme. Você concorda que a palavra creme não nasceu para qualificar? Ela nasceu para nomear, mas ela está sendo usada por empréstimo como comunicadora de cor. Paredes da cor de creme. Então, creme, apesar da função adjetivadora, ficará invariável. Pintei uma parede creme, pintei paredes creme. Próxima situação. Se o adjetivo composto resulta da junção de um adjetivo com um substantivo, o resultado não varia. Está acompanhando? Então, se eu juntar palavras com função adjetivadora, nasce o tal adjetivo composto. Mas cuidado! Se uma dessas palavras for um substantivo, tudo fica invariável. Vamos alinhar raciocínio? Há pouco, nós falamos de um substantivo em função de adjetivo. O que acontece nesse contexto? O substantivo não fica invariável? Eu falo que paredes creme. Agora, vamos trabalhar o adjetivo composto com esse elemento substantivo nele. O que vai acontecer? Esse vocábulo substantivo vai contaminar a outra palavra e toda a expressão ficará invariável. Carro vermelho sangue. Eu comprei um carro vermelho sangue. Da mesma forma que eu comprei 2 carros vermelho sangue. Você sabe que vermelho nasceu para ser adjetivo, anuncia a cor. Da mesma forma que você sabe que sangue não nasceu para ser adjetivo, nasceu para ser substantivo. Ele nomeia. Então, nós estamos com a tal equação: adjetivo mais substantivo. O que acontece? Toda expressão fica invariável. Muito bem, como concordar o adjetivo com as formas de tratamento? O adjetivo concorda com o sexo da pessoa que recebe o tratamento. Simples assim. Vossa Excelência está errada. Já sei, é uma mulher. Vossa Excelência está errado. Já sei, se trata de um homem. Sua Santidade chegou atrasado. Se é atrasado, é o Papa, é um homem. Você já ouviu falar em concordância com a ideia, a tal concordância ideológica? Pois bem, ela também é muito importante para esse nosso bate-papo, para este conteúdo. Há casos em que o adjetivo concorda com a coisa subentendida e não com o nome que está na superfície textual. Exemplo: a direita vive cheia de gente. E aí? Você observou? Cheia concorda com a rua, que não está explícita, mas que será sinalizada em um contexto maior. O Joelma foi destruído pelo fogo. Se você conhece o contexto, tudo fará sentido, porque o Joelma é o edifício. Esse obriga destruído e não destruída. O adjetivo para o plural masculino, quando pelo menos um dos substantivos for masculino. Exemplos: remédios e substâncias contraindicados. Eu tenho os remédios, eu tenho as substâncias. Já vimos que os gêneros são diferentes. Eu já sei que o plural é obrigatório. Mas de qual gênero? Lembra da brincadeirinha? Gêneros diferentes, vence o masculino. A gramática é masculina. Um aluno e 9 alunas estudiosos. Você prestou atenção?
por mais que a palavra alunas apareça ao lado do adjetivo estudiosos, ela não contamina, porque existem dois núcleos com gêneros diferentes e isto impõe que o adjetivo apareça no masculino plural. Segunda situação, o adjetivo colocado depois de dois ou mais substantivos pode seguir a regra do item anterior, que é a concordância geral, ou concordar com o mais próximo, que é a concordância atrativa. Muita calma nesta hora. Paletó e calça escuros. Essa regra é a gramatical. Observamos os núcleos. É o paletó e é a calça. Um é masculino e o outro é feminino. Nós já sabemos o quadro gêneros diferentes, já sabemos masculino plural prevalece. Nome dessa concordância? Concordância gramatical, também chamada de concordância rígida. Observe o próximo exemplo. Paletó e calças escuras. Pode? Claro que pode. Só que desta vez nós mudamos a estrutura da concordância. O paletó, as calças. Nós estamos com gêneros diferentes. Mas, professora, por que agora o feminino venceu? Porque escolhemos a concordância atrativa, aquela com o substantivo mais próximo. E isto é aceito pela nossa gramática. Então, o paletó e calças escuras. E está tudo certo. O adjetivo agora colocado antes, anteposto a dois ou mais substantivos. Esse adjetivo pode ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Tinha ótimo texto e conhecimentos. Quando eu uso ótimo, eu estou concordando com o mais próximo, texto, concordância atrativa. Mas também está correta. Tinha ótimos texto e conhecimentos. Neste caso, a palavra textos está no plural. Ótimos textos e conhecimentos. Você concorda que há uma ambiguidade? Ótimos está relacionado aos textos ou aos dois? As duas explicações procedem. Se os substantivos exprimem ideias contrárias, o adjetivo, mais uma vez, vai para o plural. Tensão e relaxamento contraditórios. Repare que tensão vai na contramão de relaxamentos, são antônimos. Adoração e ódio simultâneos. Você percebeu? Adoração vai na contramão de ódio. Então, o adjetivo obrigatoriamente no plural. Se os substantivos forem sinônimos, equivalentes ou formarem gradação, aí, meu amigo, o adjetivo deve ficar no singular. Amizade, estima e compreensão mútua. Próximo exemplo. Orgulho e vaidade exagerada. Muito bem, e se a situação mudar? Se for um substantivo com dois ou mais adjetivos, como proceder? Vamos ver? Ok, a primeira situação. Se um substantivo está situado antes dos adjetivos, há duas formas possíveis. Primeiro, as bandeiras brasileira e portuguesa. Você percebeu? Bandeiras é o substantivo, um só, mas existem dois adjetivos para esse substantivo. Nós temos brasileira e temos portuguesa. A primeira concordância, as bandeiras, pluralização. Mas eu posso também singularizar e escrever a bandeira brasileira e a portuguesa.
o que você observou? Você notou que quando eu singularizei o substantivo bandeira, eu acrescentei um artigo antes do segundo adjetivo? Eu preciso agora particularizá-lo. Então, a primeira situação, as bandeiras, quando eu pluralizo, basta uma conjunção aditiva ligando os adjetivos brasileira e portuguesa. Mas se você singularizar o substantivo, trate de particularizar o adjetivo. A bandeira brasileira e a portuguesa. E observe como as pessoas negligenciam com esta regra.